Olá, queridos e amados irmãos, para mim é um prazer estar com vocês mais uma tarde para a gente poder trabalhar um pouquinho mais da palavra do Senhor e poder falar daquilo que o Senhor deixou para nós, que foi a sua preciosa palavra. Eu quero iniciar essa palavra de hoje, esse nosso estudo hoje da nossa EBD, lembrando a vocês que a gente começou a trabalhar o capítulo 15 de João, e no capítulo 15 de João eu disse a vocês que nós temos três grandes verdades que João quer nos mostrar. Três grandes verdades que norteiam vai nortear essa nossa palavra hoje. A primeira que eu trabalhei semana passada foi que a comunidade de João, a comunidade joanina, ela é uma comunidade de iguais, de pessoas iguais. A segunda grande verdade é que ela é uma comunidade que precisa dar frutos. E que frutos são esses? São os frutos movidos e motivados pela justiça. A justiça é a premissa do fruto da igreja. O fruto do Espírito, ou qualquer tipo de elemento ético que a igreja adquira, ela tem por função, por fito, fornecer à sociedade a oportunidade de conhecer a justiça de Deus. Tá? E a última coisa que esse capítulo 15 tenta nos mostrar, que é isso que nós vamos trabalhar hoje, é com relação ao conflito. Por quê? Porque todas as vezes que se pretende ou se propõe combater a injustiça, há um processo de conflito. Porque a injustiça ela nasce devido ao fato de que você tem um grupo hegemônico com o poder nas mãos e um grupo abaixo sofrendo as injustiças sociais promovidas por esse grupo que está acima, com os direitos, com as suas vontades, tudo isso acabam construindo essa desigualdade social que desencadena esse processo. E é isso que João está tentando nos mostrar. João está tentando nos dizer que Jesus ele veio como esse elemento que vai nos alertar quanto à justiça e vai criticar todos os processos sociais da injustiça. Vamos passar para cá e eu quero mostrar para você esse comparativo aqui do capítulo 15, do versículo 16, do versículo 18 até o capítulo 16, versículo 4. Vamos pensar um pouquinho sobre o que esse texto está falando. Se você está com a Bíblia na mão, leia o capítulo, leia essa perícope do texto do capítulo 15, 18, capítulo 16 até o versículo 4, que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui. Primeira coisa que eu preciso trabalhar com vocês é que a igreja ela não pode se acomodar frente ao desequilíbrio social. Enquanto a sociedade da injustiça, né, ela vai promover o desequilíbrio, porque ela vai ter um grupo que vai se tornar maior em termos de autoridade, de poder, enquanto o outro vai se tornar menor. A igreja ela precisa promover a transformação, ou a ação transformadora. Jesus deixa isso claro no versículo 17, quando ele diz, olha, meu pai trabalha sempre, eu trabalho até hoje. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, infelizmente, a injustiça social pegou todo o processo da sociedade que Deus assim esperava que vivêssemos, com um equilíbrio, uma questão equalitária, né, equitativa, e nós perdemos isso. Acabamos desequilibrando essa vida que deveria ser comum a todos. Com isso, Deus continua agindo para que esse equilíbrio ele retorne. E Jesus foi enviado por isso. Jesus foi enviado para que este equilíbrio pudesse ser remontado, reconstruído. Jesus foi enviado para que os homens pudessem abrir os olhos e perceber os pecados que a sociedade cometia contra os homens, contra os menores, contra os pequenos, e pudessem então rever os seus pilares, rever a sua forma de contemplação da sociedade e pudessem promover uma sociedade mais justa. A igreja ela tem esse papel de ser esse instrumento de promoção da justiça. Uma vez que a justiça ela cai em um processo de desuso dentro da sociedade, é dever da igreja ter ações transformadoras. Precisamos lembrar que no âmbito da justiça nós temos aquilo que chamamos de reino de Deus, e no âmbito da justiça nós temos o mundo. Como João ele define mundo? O que é mundo no texto joanino? A gente já trabalhou isso, só lembrando a vocês que mundo está tudo relacionado com aquilo que produz a injustiça social. A cultura,
a forma, a religiosidade, tudo que causa um desequilíbrio entre os homens, que promove a morte de um homem, tá? E essa morte eu falo, morte espiritual, morte física, que promove essa relação de ser menor. Para João é o mundo. Então o mundo ele tem que ser combatido. Jesus ele é o reino de Deus, ele é a representação desse reino. É interessante dizer que chega um momento em que Jesus diz e declara isso abertamente, que se os homens eles não tivessem ouvido o que ele tinha para dizer, eles jamais saberiam que estavam em pecado. Por quê? Porque o mundo é tão entranhado no nosso dia a dia, na nossa vida, que às vezes as nossas atitudes são transformadas em algo tão normal que não percebemos o pecado por trás dela. Jesus veio para denunciar esse desequilíbrio social. Jesus veio para demonstrar que a sociedade estava cheia de aberturas, digamos assim, para algo que não tinha a ver com o projeto ou o plano de Deus para os homens. Tá? Eu quero deixar claro que, para que isso acontecesse, os discípulos precisavam ter em seus corações o senso de amor que Jesus tinha. Porém, iriam enfrentar a realidade do ódio daqueles que tinham o poder, digamos assim, daqueles que eram promotores da justiça. Jesus deixa isso claro, inclusive no versículo 18, ele já começa essa perícope dizendo isso, ele diz assim: se o mundo odiar vocês, saibam que primeiro odiou a mim. Por que o mundo odiou a Jesus? Por que Jesus foi o alvo do ódio do mundo? Porque Jesus ele promoveu, ele estava tentando promover e conseguiu, pelo menos no âmbito religioso, e a igreja se tornando militante, ela começa agora a agir em outras áreas, é que o mundo percebeu que o ódio, digamos assim, era necessário para combater aquilo que Jesus estava pregando, porque era algo, digamos assim, perigoso. Jesus estava mexendo com as estruturas de poder em Israel, tanto no âmbito religioso como no âmbito político. Jesus estava fazendo as estruturas estremecerem. E através do ódio, eles tentaram calar Jesus. A morte de Jesus é um exemplo disso. É uma expressão de ódio. Mas percebam que cada passo Jesus combatia o ódio com o amor. Ele demonstrou isso de maneira muito forte. A comunidade de João, ela consegue escrever em seu texto uma leitura de combate entre o ódio e o amor, porque os dois são aversos, tá? Mas o amor vence o ódio com os próprios instrumentos que o ódio utilizou. O ódio utilizou a morte, o amor combate a morte com a ressurreição. Isso é interessante demais, porque a cada ação do ódio, o amor suplanta. O texto também nos fala que nesse enfrentamento que os discípulos precisam ter, eles não estariam sós, eles estariam com o Espírito da verdade. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Queria capacitar todos os homens, todas as pessoas, quanto à verdade e quanto ao que fazer frente a essa realidade. Tá? Lembrando que enquanto os discípulos precisavam andar na verdade, e movidos e motivados pelo advogado, que seria o Espírito da verdade, aqueles que promovem a justiça continuam lutando e promovendo aquilo que eles chamam de controle de poder. Ou seja, a ânsia ou a busca por esse controle do poder das pessoas. Eu quero lembrar a vocês que toda essa história começa e fica muito claro os objetivos de Jesus desde o encontro da mulher samaritana, passando pela multiplicação dos pães, onde Jesus esvazia Jerusalém e leva todo mundo para o deserto, porque aquele lugar não cabia o pobre, não cabia o excluído, não cabia o marginalizado. O Espírito da verdade ele vai trazer aos homens essa visão de que a religiosidade judaica era danosa porque criava uma cisão, onde homens pobres, mulheres, crianças eram excluídos, e aí você tem apenas aqueles que se diziam homens prontos para o poder. Enquanto a cultura promovesse esse poder, era preciso que os homens lutassem com as armas da verdade, do Espírito da verdade. Né? Uma coisa importante está aqui no versículo 16, 2, capítulo 16, versículo 2. Diz assim: vai chegar a hora em que alguém, ao matar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. Quem luta pela justiça jamais
pode se acovardar. Por mais que aqueles que lutam pela injustiça passem a matar em nome de Deus. Eu quero deixar claro que na nossa história, na história da humanidade, os maiores crimes, os crimes mais bárbaros, foram cometidos em nome de Deus. O nazismo tinha um processo, tinha uma ala cristã no nazismo. A escravidão, o genocídio, né, negro no Brasil, também tinha uns pilares religiosos. E por aí vai. Então todos os genocídios, todos os grandes problemas, todas as grandes ações criminosas da humanidade tinham um cunho religioso que levavam as pessoas a entender que umas são melhores do que as outras. Mas aqueles que lutam pela justiça e estão munidos do Espírito da verdade, eles não podem se calar, porque senão essa injustiça ela vai se perpetuar. E aqueles que matam em nome de Deus, aqueles que agem em nome de Deus, eles vão continuar fazendo essas agruras. E o mais interessante é que esses que matam em nome de Deus e falam em nome de Deus, promovendo essa desigualdade, eles estão na mídia, eles têm espaço. E aqueles que combatem essa injustiça, eles acabam perdendo esse espaço, mas eles não podem se calar. Isso aconteceu também com os discípulos de Jesus. Eles foram arrancados das sinagogas, eles foram mortos pelos judeus e por outros grupos quando começaram a pregar a verdade. O que nós temos então em nosso coração, e precisamos ter essa certeza, é de que precisamos anunciar a verdade e precisamos anunciar a justiça que Jesus nos deixou. Uma justiça vívida, uma justiça bela, uma justiça onde todos os homens são iguais perante Deus. Essa frase, ou essa leitura de justiça, ela precisa ser propagada a todos os homens. Que Deus vos abençoe. Um abraço, que o Senhor esteja contigo.